Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando a última partilha do ESG, do tomo 3. Esta é a nossa aula de número 41, quando nós estaremos concluindo os estudos do ESG. Posteriormente, meus queridos, nós vamos iniciar uma série de outros estudos que vai levar também aí bastante tempo para que a gente possa lentamente ir estudando e compreendendo o que vamos ali analisando juntos. E será então o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é muito interessante também. Então, logo, nas próximas semanas, nós vamos ver aqui as introduções e vamos iniciar esses estudos, ok? Então, vamos agora à nossa aula de número 41, que é a nossa aula de conclusão do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no tomo 3, e ela vem sob o tema Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus, tendo como objetivos específicos refletir sobre a promessa de Jesus a respeito da vinda de outro Consolador, analisar o Espiritismo como Consolador prometido por Jesus e refletir sobre a abrangência do Espiritismo. Não esqueça, meu querido, minha querida, de antes de nós iniciarmos aqui, você já curtir esta aula, porque é muito importante que a gente curta aqui os vídeos, porque o algoritmo do YouTube entende então que esse material é importante para nós e partilha com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é mesmo? É partilhar o bem que nós temos aprendido aqui, para que possamos alcançar o maior número de corações possível. Então vamos à nossa aula e posteriormente, como de costume, eu teço breves comentários. Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Jesus, na última ceia, ao despedir-se dos discípulos que compunham o seu colégio apostólico, prometeu-lhes a vinda de um outro Consolador. Será o Espiritismo esse Consolador? Busquemos interpretar-lhe a promessa de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Diz Jesus: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Consolador, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai envia em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Esta palavra está escrita em João capítulo 14, versículos 15 a 18 e 26. Conforme ensina Allan Kardec, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espírito vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente
trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver, do alto, as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Em uma comunicação inserida por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, representando o próprio Cristo, ratifica esse entendimento quando afirma: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade.
Em outra comunicação colocada por Kardec como prefácio da obra citada, é ainda o Espírito de Verdade quem assinala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comandante, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Sendo assim, consoante declaração de Emmanuel, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. O Espiritismo, contudo, não pode aguardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. A abrangência do Espiritismo. Allan Kardec, no item 5 da conclusão de O Livro dos Espíritos, apresenta argumentação que descortina de forma clara a abrangência do Espiritismo. Suas palavras, embora retratando a realidade da época, resistem pela força da lógica, o perpassar dos tempos. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do Espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores,
e a prova é que o próprio ridículo, de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. 3 períodos distintos apresenta o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado dizem: à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis vós todos que o atacais um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor, indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Daí ao homem outra vez que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer: isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que é, em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz.
pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, e ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compreensão ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Essas palavras de Kardec deixam entrever o grande alcance social da doutrina espírita. Acreditar, porém, que o espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época, mas, por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. Na Idade Média, a sociedade era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas no universo a concorrência vital, a luta dos seres, luta ardente, na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências, e onde o indivíduo não passa de partícula ínfima e transitória, saída do nada para em breve a ele voltar. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então as mais numerosas, e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades. Todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se, os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação
não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas, em uma palavra, a realização da lei da fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos Espíritos traz à sociedade. Desse modo, certo é dizer-se que, ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis às inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é assim o mais poderoso elemento da moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. Que linda essa aula, não é, gente? Aula maravilhosa. E ainda para nós encerrarmos, nós temos aqui uma mensagem que vem do livro Ontologia Mediúnica do Natal, que vem por espíritos diversos, e neste caso aqui a mensagem é do nosso querido amigo Emmanuel, e também este livro é a psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a mensagem muito linda, que vem sob o título Algo Mais no Natal, diz o seguinte: Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Que lindo, não é, gente? Que nós possamos ter sempre a humildade para seguir corajosamente as palavras e o posicionamento que Jesus nos ensinou a ter na vida. E nós vimos aqui então essa aula maravilhosa, tratando, para finalizar o tomo 3, sobre o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. E o Espiritismo é esse consolador porque ele traz todos esses detalhes que nós vimos aqui com grande primor, não é mesmo? O Espiritismo é o consolador prometido porque nos explica com detalhes, de forma que possamos raciocinar, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada, filosófica e científica, comprovada. Então nos oferta a oportunidade de raciocinarmos, de refletirmos sobre as condições em que nós mesmos buscamos para nós, através do nosso posicionamento na vida, através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes diárias, do nosso desejo de mudança, do nosso aprendizado, e fala
da espiritualidade que todos nós temos, da vida eterna, daquela ofertada por Deus para todos nós como espíritos que somos imortais. Ofertadas a nós também cada uma das encarnações que vivemos para que possamos ressarcir débitos anteriores, para que possamos ir evoluindo sempre. Que coisa linda, não é, gente? Que nós possamos refletir com muito carinho sobre esta última aula do ESD do tomo 3 e que nós possamos aí aproveitar para a nossa vida as bênçãos do Espiritismo. Assim, meus queridos, sem muitos comentários, porque creio a própria aula se explica, vou agradecendo a presença de todos vocês, relembrando, meus queridos, que nós temos aqui a playlist do tomo 1, do tomo 2 e do tomo 3. Eu vou deixar para vocês aqui na tela final todas essas playlists, convidando também a vocês, meus queridos amigos e amigas que ainda não são inscritos aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, que se inscrevam para que nós possamos estar juntos aqui partilhando essas bênçãos. Não esqueçam então de estar aqui comigo também todas as segundas-feiras às 19 horas para que possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Todas as quartas-feiras nós temos às 21 horas o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a Jesus e a sua comitiva espiritual para vir abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras nós temos os estudos da obra de André Luiz às 18h30 e todas as sextas-feiras às 18 horas nós temos o Momento do Passe, quando nós recebemos a renovação das nossas energias sob o carinhoso comando de Jesus e a direção da nossa querida amiga espiritual e benfeitora Maria da Soledade, reunida com muitos outros benfeitores que vêm nos ofertar a renovação das nossas energias. Sendo assim, meus queridos, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, que permaneça nos guiando nos caminhos da evolução e do crescimento através dos estudos e da prática daquilo que temos recebido de bom, que nós possamos sorver as bênçãos que nós recebemos até aqui e que nós possamos nos tornar dia após dia espíritos eternos melhores e pessoas humanas ainda nesta vida, como somos, ainda melhores do que já somos, para que possamos ir não só abençoando somente as nossas vidas, mas também a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Que o nosso querido amigo Jesus Cristo, nosso mestre amoroso e sincero, sempre companheiro, permaneça conosco, nos guiando nas veredas do bem. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, continue nos conduzindo a Jesus pelas suas mãos abençoadoras e que os nossos benfeitores espirituais continuem conosco, nos estimulando ao bem e que nós, meus queridos, com estudo, dedicação, gratidão e boa vontade, prossigamos cada dia mais e mais, nos aproximando da nossa evolução para que possamos estar mais e mais próximos do divino amor de Deus. E que assim seja e assim se faça. Deixo então na conclusão do tomo 3 e dos estudos do ESD um grande beijo no coração de todos e me despeço convidando ainda todos vocês para que estejam aqui comigo no início do nosso próximo estudo na próxima segunda-feira. Que a graça divina nos abençoe sempre e que haja em nossos caminhos sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.